Opa pessoal, tudo bom? Eu me chamo Victor Hugo e hoje eu estou aqui nesse vídeo para apresentar para vocês um conteúdo que a gente vê na matéria de OO, que é sobre os diagramas de OML. Então, nesse vídeo eu espero que eu consiga ensinar para vocês o que é um diagrama de OML, para que eles servem e principalmente apresentar os diferentes tipos de diagrama de OML que a gente tem. E eu espero que vocês consigam, com esse vídeo, identificar cada um e saber qual que é a diferença entre eles. Então, vamos lá, mas vamos começar? O diagrama de OML, ele é uma linguagem, né, que a gente tem, a OML é uma linguagem que a gente tem para representar de forma de diagrama, né, de forma gráfica, os processos e propriamente o nosso software, o programa que a gente está desenvolvendo. Então, é uma forma muito boa porque é um método bom para a gente organizar nossas ideias e uma forma boa de apresentar elas para terceiros ou para um grupo, para a nossa equipe. Então, vamos seguindo aqui. Os diagramas de UML são divididos em dois tipos, basicamente, são diagramas estruturais e os diagramas comportamentais. Também há pessoas, há literaturas que dividem o diagrama comportamental e de diagrama de interação. Aí, no caso, dividiria o ML em três, mas o mais normal mesmo é ser dividido em duas, assim, então eu coloquei assim em duas. Mas é isso, e esse nome assim de estruturais e comportamentais já dá um spoiler de como que é essa divisão aqui na diagrama de estruturais, a gente está se importando com a estrutura do software mesmo, do programa que a gente está desenvolvendo, seja fisicamente ou como ele se estrutura é, nos grupos que a gente tem dentro do software, coisa assim. E comportamentais tem mais relação com a interação do usuário, com o comportamento do software entre si e coisas assim. Então, para a gente não perder tempo, vamos passar aqui por cada um. Começando aqui com o diagrama de classes, que eu acho que é um dos mais conhecidos e muito importantes que a gente tem, que é o diagrama de classes. O diagrama de classes em PO, em OO, ele é muito importante porque a gente vai representar dentro dele todas as nossas classes que a gente tem dentro do objeto, os tipos de classe. Nessas classes a gente vai colocar os atributos, que são as características dentro da classe, os métodos, que são as funções da classe, e principalmente a gente vai, dentro de todas essas classes, a gente vai poder colocar a relação entre essas classes. Então, relação de agregação, de dependência, coisa assim, a gente pode representar dentro desse diagrama qual que é a relação entre uma classe e a outra. Coloquei até um exemplo aqui, no caso, porque dentro da matéria de O, né, com o professor Henrique, a gente foi pedido para fazer um diagrama de classe. Então, esse aqui fui eu que fiz, e vocês podem ver que eu tenho aqui classe no caso de carta, baralho, jogo, que era do meu projeto, né? E no caso eu tenho as características, os atributos de cada um, os métodos e principalmente aqui, ó, essa ligação, elas representam as relações entre essas classes, então são muito importantes porque a gente pode verificar aqui qual que é a relação de cada um aqui, com a relação entre essas classes. Passando aqui, a gente tem o diagrama de componentes, que é usado quando a gente tem sistemas mais complexos que possuem diversos componentes. Então, a gente pode representar esses diversos componentes do nosso software, do nosso sistema de software, e a gente coloca lá como eles se comunicam com os outros e como os outros estão usando a interface, como eles interagem entre si, não é? Então, seguindo aqui, a gente tem um diagrama de implementação que mostra o hardware do seu sistema, nosso sistema que a gente está projetando, e o software dentro desse hardware. Então, ele vai servir para conectar essas duas partes, onde a gente vai poder identificar aqui que cada componente físico do nosso sistema, é, qual que é a proposta dele, para que ele está servindo dentro do nosso programa. A gente tem o
diagrama de pacotes, que vai organizar de forma lógica nossos modelos, vai organizar em formas de pacotes. Isso vai ser muito bom para a gente, para quando a gente tiver também sistemas mais complexos, cheios de componentes, organizando eles de forma de pacotes, a gente vai poder focar em partes específicas lá, só mais na parte mais importante, fazer uma abstração ali, e vai realmente simplificar o nosso diagrama, a representação do nosso projeto, para a gente mostrar de forma mais simples o que a gente quer, de uma forma mais completa, de forma simples, o que a gente quer. Diagrama de objetos. Isso aqui também bastante relação com o O, né? Como a gente viu o diagrama, a gente tem o diagrama de classes, que no caso trata das estruturas de O, né? Que são as classes, são partes gerais, assim, que podem criar objetos específicos quando instanciadas. O diagrama de objetos, então, a gente vai tratar especificamente, vai representar essas instâncias, os objetos criados a partir das classes. Então, a gente não fala propriamente de classes gerais, a gente fala dos objetos específicos que a gente vai criar dentro desse programa. Diagrama de estruturas compostas, a gente são usados para representar a estrutura interna de uma classe, interna de uma classe, quando a gente tem sistemas mais complicados também. E a gente tem o diagrama de perfil, que é como se fosse, não exatamente um diagrama, mas uma extensão da UML, mas ele é muito importante para a gente porque pode ser uma maneira da gente se aproximar mais da representação ideal do nosso software, né? De como ele vai funcionar mesmo, de como ele vai ser visto. Então vai ser mais uma aproximação maior dentro do projeto final, apesar de ser um diagrama ainda. Então, beleza? Espero que tenha entendido. Vamos seguir aqui agora para diagramas comportamentais. Primeiro que a gente tem, muito importante também, diagrama de caso ou diagrama de caso de uso. Esse diagrama vai representar para a gente, principalmente, os atores que vão atuar dentro do nosso software, né? Esses atores são todos aqueles seres, digamos assim, que vão ter alguma interação com o nosso software. Então, a gente, dentro desse diagrama, vai representar justamente o que esses atores estão fazendo lá. Por exemplo, no caso de o que o usuário vai entregar para o nosso software, e a gente vai representar também o que o software deve entregar para o usuário. Então, como que ele interage com o nosso programa e o que ele espera receber, qual que é esse diálogo entre eles, né? Diagrama de atividades também bastante interessante, porque o diagrama de atividades é uma forma muito boa que a gente vai ter de organizar o nosso trabalho mesmo. O diagrama de atividade, ele organiza, divide o trabalho em uma forma de fluxo de trabalho, né, workflow, que aí a gente pode trabalhar de forma lógica, um método bom para, principalmente quando estiver trabalhando com equipes, que aí você pode demonstrar para todo mundo o que vocês pretendem alcançar no desenvolvimento desse programa e como que vocês pretendem se organizar com isso. Você divide o seu trabalho em diversas partezinhas ali e um fluxo mesmo no desenvolvimento de um software. Por exemplo, coloquei aqui, por exemplo, um desenvolvimento de entrar num banco, por exemplo, aqui, a gente desenvolve a parte de inserir o cartão, depois a parte de inserir o PIN, e o que a gente tem que ter no nosso projeto, não é mesmo? Então, dividir num fluxo mesmo, que é muito importante para a gente, principalmente nesses casos que eu falei. Diagrama de máquina de estado ou diagrama de máquina de estado, diagrama de estado mesmo, é um diagrama que vai ser muito bom para a gente quando a gente trata de objetos, no nosso objetos dinâmicos dentro do nosso programa, né? Que são objetos que possuem diversos estados possíveis e comportamentos diferentes dependendo do seu estado durante
enquanto o programa roda. Então, nesse diagrama, a gente vai representar todos esses estados possíveis do nosso objeto e que cada um, como cada um vai atuar durante esse estado. Diagrama de sequência é um diagrama que adiciona a ordem temporal dos fluxos das mensagens trocadas entre os objetos que cada um está enviando para cada um, quando alguém vai receber, quando alguém vai mandar alguma coisa. E também tem relação com o diagrama de comunicação. Eles são parecidos nesse quesito, porque ambos estão trabalhando com representando essas mensagens entre os objetos que a gente tem. A diferença entre eles, no caso, é porque o diagrama de comunicação está mais focado no conteúdo das mensagens mesmo, enquanto o diagrama de sequência está propriamente focado na sequência dessas mensagens e quando que cada um será vista, sabe? Diagrama de visão geral da interação. Então, o diagrama de visão geral de interação, ele é como um conjunto de diagramas, ele é um diagrama para diagramas, mesmo de diagramas de interação. Então, ele vai mostrar a ordem desses conjuntos de interações e vai organizar todos em um só. E a gente tem aqui para finalizar o diagrama de tempo, que vai adicionar essa variável do tempo aqui, a escala do tempo para o nosso software, e vamos mostrar com o fluxo temporal que a gente tem das mudanças das mudanças de estado e dos comportamentos dos nossos objetos que a gente tem durante o software. Então, acho que é isso. Espero que tenham conseguido entender. Boa sorte nos estudos de vocês e valeu.